Fala, maninhos! Fala, maninhas! Vamos lá? Hoje, o episódio de hoje, rapaz, vem-te embora, minha irmã. Cuida pra cá, meu irmão, porque hoje o negócio vai pegar fogo, mas pegar fogo no bom sentido, viu? Que a gente tem um convidado aqui de extrema, altíssima importância, não só para o nosso Amazônia, para o nosso estado, para o nosso norte, mas para o Brasil, para o mundo inteiro saber e muito mais da importância do que é hoje, né? Pra que mais? Não, peraí, eu quero que tu assista. Eu não vou contar assim os spoilers, não, porque senão você não vai querer assistir, né? Mas vem assistir com nós, vem fazer a diferença, vem com nós fazer a diferença. Que hoje eu tô aqui, sabe com quem? Com o reverendo Yuri Lima, que é, eu vou até ler, porque é muita coisa. Vamos lá. Ele é clérigo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Diocese Anglicana da Amazônia, ministro responsável pela comunidade anglicana de Manaus, educador, filósofo, teólogo e cientista da religião. Te mete, maninho. Coordenador da rede interreligiosa amazônica e assessor de pedagógico da Associação de Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro. É povos originários, é crenças religiosas, mano, é muita coisa. Então vem com nós fazer a diferença. Seja bem-vindo, Yuri. Obrigado, reverendo, por aceitar nosso convite. Fique à vontade na sua casa aqui também. Você está conosco, vamos fazer a diferença. Tudo bem? Bora lá. Graça e paz, então, Tâmara, graça e paz a você que está nos acompanhando por esse podcast. Vem com nós, né? Isso, vem com nós. Exatamente. E é nesse sentido que a gente está aqui. Vem com nós no sentido de falar sobre vida, falar sobre a nossa caminhada, falar e agregar e somar. Eu acho que é muito bonito o título desse podcast. E ao mesmo tempo tem tudo a ver com a nossa proposta. Vem com nós construir vida, vem com nós ver vida em abundância a partir de Jesus Cristo. Isso mesmo. Hoje, pra gente, do Vem Com Nós, é uma honra receber o reverendo aqui. Por quê? Porque o senhor é uma liderança espiritual, né, que se destaca de forma acolhedora, inclusiva, que conduz uma comunidade de fé. Né? Vamos falar aqui muito, mas muito mesmo, sobre a espiritualidade, sobre a inclusão e o papel da igreja no acolhimento da diversidade, né? Aí me conta pra gente aqui um pouco, assim, como é a chegada da diversidade à igreja? Bem, eu acho que antes de pensar em diversidade na igreja, eu vou apresentar um pouco o que é a igreja. Claro, eu sou parte da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que é a 19ª província da Comunhão Anglicana. A Comunhão Anglicana ela tem sede na Inglaterra e tem mais de 500 anos. Né? Só que nós falamos sempre que as raízes da Igreja Anglicana vêm desde a época dos celtas, lá do século IV. Então, assim, é coisa muito mais antiga. Agora vamos ter uma aula de religião. É bom. Então, assim, primeira coisa assim, que a gente tem que entender. Desde as raízes da igreja celta, a igreja já admite uma diversidade de povos e de jeitos que vão se agregando lá na Bretanha. Né? Depois, nós vamos ver também outros episódios da igreja que depois ela vai se separar da igreja romana, lá por 1500, que politicamente falando, a igreja da Inglaterra ela se separa da igreja romana e faz uma caminhada autônoma. Só que uma caminhada que ela versa entre uma igreja mais evangelical, ou seja, das pessoas terem contato com o evangelho, terem contato com a palavra de Deus, e uma igreja que fale a língua do povo. Vou dar um exemplo aqui. Sim. Lá por 1500, 1600, a igreja ela vai criar o livro de oração comum. Até estou aqui com ele, né? Pode até esse aqui, que foi uma tentativa de incluir pessoas para adorar juntos e juntas.
Porque até então, por exemplo, a igreja romana, ela só adorava em latim. E nós vamos fazer questão que as pessoas façam sua oração na sua própria língua. Lá na Inglaterra, em inglês. Então, o livro de oração comum vai ser eu acho que o primeiro passo de inclusão na história da igreja cristã, no sentido de incluir as pessoas para elas orarem juntas, para elas se sentirem mais incluídas, para elas não se sentirem excluídas, porque só o padre, só o reverendo que ora lá no altar. E por que as pessoas não podem orar juntas e juntas? Então, eu digo que na história, nós já podemos dizer que fizemos um primeiro passo de inclusão litúrgica, né? O segundo passo que acontece, bem interessante, ao longo da história da igreja, Tâmara, é que a igreja ela vai ser uma das primeiras igrejas históricas a dar um passo na questão do sacerdócio feminino. Nós vamos ser, porque, para você ter uma ideia, a igreja anglicana hoje é a terceira maior igreja no mundo. Nós só estamos atrás da Igreja Católica Romana e dos ortodoxos lá do Oriente. Então, onde tem, na verdade, colonização britânica, tem Igreja Anglicana. Por causa da questão do Império Britânico. Né? Porque o Império Britânico foi fazendo suas colônias e a igreja foi junto. Foi meio parecido com Portugal e com a Espanha, né? Onde você vai aí por esse mundão, você vê a Igreja Católica Romana, você vai ver a igreja... por causa do Império Português e Espanhol. A mesma coisa que aconteceu com os britânicos. Sim. Então, uma coisa que é interessante nessa história é que, por volta de 1940, lá do Oriente, vai ter a primeira ordenação feminina na história. Mas a igreja já tinha discutido isso sobre a questão da inclusão de mulheres como liderança desde o século XIX. Muito tempo, né? Imagina, século XIX, jamais você, no mundo, você iria falar sobre liderança feminina. A primeira tentativa de mulheres liderando congregações, de estarem à frente da sua denominação, foram com os metodistas lá nos Estados Unidos, que realmente houve ordenação feminina de pastoras. Mas como igreja histórica dessas grandes, a anglicana foi uma das primeiras, pioneiras, em 1940. No Brasil, nós completamos esse ano, há pouquíssimo tempo, 40 anos de sacerdócio, de ministério feminino. Então, as mulheres, há 40 anos atrás, foi aprovado que mulheres pudessem ser bispas, pastoras e diaconisas. Então, eu digo que é toda uma construção histórica. Sim, em relação à questão da inclusão, né? Porque se entendeu o seguinte, poxa, as mulheres elas têm condição de acessar todas as ordens e têm direito por isso. Porque se a gente parar para pensar, quantas congregações religiosas têm mulheres à frente dos trabalhos, elas são até, inclusive, maioria numericamente falando, né? Isso. Então, a igreja ela fez um passo que, na época, no Brasil, a gente foi muito discriminado, colocar mulheres como bispas, como pastoras, como diaconisas. Tanto é que nós tivemos, há 40 anos atrás, a ordenação da reverenda Carmetel, que, por sinal, teve a festa dela de 40 anos, juntamente com todas as mulheres ordenadas no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, há pouco tempo. Foi um marco histórico para a igreja, né? E, inclusive, na Amazônia, presta atenção, eu sou parte da Diocese Anglicana da Amazônia. Eu sou subordinado a uma bispa, mulher, a bispa Marinês Vassoto, que foi a primeira mulher... ordenada, sagrada bispa na América Latina, aqui na Amazônia, tá? Lá em Belém. E ela por sinal, minha superiora, ela que me ordenou como clérigo, como presbítero. Então, assim, eu posso dizer que eu tenho a honra de ser ordenado por uma bispa mulher que foi ordenada ano passado, inclusive. Então, historicamente falando, a gente tem, assim, passos assim, na área da inclusão muito interessante. E, que maravilha, né? A gente está fazendo um itinerário. Com certeza. Fim, há mais de 25 anos, não é 25 dias, 25 horas, a igreja já discutia sobre a questão do casamento igualitário. Porque para nós, todo mundo é filho e filha de Deus, gente. Com certeza. O amor de Deus não tem fronteiras para agir. O Espírito Santo não vai perguntar pelo crachá e pela placa denominacional.
Muito pelo contrário, o Espírito Santo ele age no coração humano sem medo de ser feliz e nos dá mais coragem para agir. Então, nós como igreja, uma reflexão de mais de 25 anos, nos desafiamos a pensar a questão do casamento igualitário como sacramento, não como uma simples bênção, como uma validade de fato jurídica interna para a nossa igreja. E aí, em 2018, nós como igreja aprovamos o casamento igualitário no Brasil. Então nós somos uma das poucas províncias do mundo, que depois dos Estados Unidos, né, e outros países, que tem o casamento igualitário. Já tivemos vários aí pelo Brasil. Aqui no Amazonas só tivemos um casamento igualitário, que é... Mas vamos ter muito mais. De um casal, o Rony e o Renan, por sinal, eles devem estar nos acompanhando, assim, um grande abraço, né? E queremos, é claro, também expandir e acolher e dizer que... E uma outra coisa que é muito importante, viu, Tamara, é que essa diversidade, ela não se dá somente nesse terreno do gênero, mas também se dá também em vários terrenos. Por exemplo, a questão dos idosos. Nós temos um trabalho muito interessante na questão de acolhida a idosos, da acolhida à população dos povos originários, acolhida também a imigrantes venezuelanos. Então, tem tudo a ver conosco, né? Diversidade e inclusão, né? Só ressaltando, né? Só para deixar bem claro, eu, Tâmara, né, mais conhecida como doutora Tatá, sou presidente do MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, presidente do MDB Diversidade e Inclusão do Estado do Amazonas. Também sou diretora nacional Norte e Nordeste, ao qual nós lutamos pelas melhorias, pelos direitos da diversidade e inclusão, que é tudo que o reverendo falou, sobre os povos originários, sobre as mulheres, sobre a causa LGBTQIA+, e muito mais, né? Que só agora há pouco tempo já aumentou 222 gêneros. E também, né, das crenças religiosas, dos quilombola, negritude, a minoria, né? Então, a gente está aqui para fazer a diferença, tanto que o podcast é o Vem Com Nós. Vem com nós fazer a tua parte, vem com nós entrar nessa missão igualitária, justa, para todos. Vamos fazer a diferença, né, para ver cada vez mais as pessoas sorrirem novamente, fazer a diferença. Então, assim, as pessoas hoje, a igreja anglicana, ela é uma novidade muito imensa para o Amazonas, né? Imensa para a comunidade, para as pessoas em si, principalmente para a comunidade LGBTQIA+. Porque as pessoas querem saber assim, o que, reverendo? Como é que foi o começo do processo, a aproximação da comunidade, como elas chegaram até a igreja, na sua igreja, como eles chegaram até o Rony, o Renan, no caso, né? Eu digo que foi tudo providência divina, né? Porque, com certeza, né? Eu lembro que foi muito um processo de formiguinha, sabe? Porque nós temos nossas redes sociais, temos Instagram. Sim. Quem quiser aproveita, acessar, já manda aí o perfil. Olha lá, então, @Comunidade Anglicana Manaus, esse é o nosso Instagram. Tem também o nosso Facebook, Comunidade Anglicana de Manaus, que você pode acessar, curtir e acompanhar. Acho que logo a gente vai ter nosso perfil aí pelo TikTok, né? Então vamos assim também divulgar. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá no Instagram nosso, Comunidade Anglicana Manaus, é bem-vindo. Então, mandar qualquer mensagem também na direct. Mandar uma mensagem, está bem-vindo e bem-vinda, tá? Então, Tâmara, como que no início da nossa comunidade, nós já nascemos com pessoas desejosas de se sentir amadas e amadas por Deus numa comunidade que não a discriminasse. A comunidade anglicana de Manaus, ponto missionário Santa Maria Madalena, ela começou há 6 anos atrás aqui em Manaus. Nós somos bem recentes. E na gênese, no começo da comunidade, nós tivemos participação de rapazes, gays, que começaram a provocar. Poxa, a gente sabe que lá no sul, em outros lugares do Brasil, a IAB, que a gente chama de Igreja Episcopal, inclui. Porque vocês têm também essa disposição, e eu disse, olha, tem, porque a igreja é nacional, então, né? E nós começamos com um pequeno grupo de oração, bem pequeno mesmo, tipo 3 pessoas, 4 pessoas no máximo, né? E aí,
com o tempo, nós fomos expandindo essa pequena comunidade, né? Claro, é uma comunidade ainda recente e pequena, mas que está em estado de expansão. E fomos também acolhendo outros públicos. Além do público LGBTQIA+, desculpa, eu ainda tenho que acostumar com a PN a mais. Não, mas não tem problema não. Só põe LGBT. Mais, que a gente já sabe que tem muito mais. Então, assim, além desse público, a gente também, logo na gênese da comunidade, nós tínhamos também a questão de indígenas, temos até hoje, e temos também o imigrantes. Então, o pessoal que foi entrando, foi meio que entrando dizendo, poxa, se outras caras e outros rostos são bem-vindos, então, que bom. Então, na verdade, no final das contas, nós queremos cumprir o mandato de Jesus, que nós possamos, assim, promover vida e vida em abundância. E vida em abundância quer dizer o seguinte, que todos e todas somos filhos e filhas de Deus, todos e todas somos parte dessa família, parte desse banquete eterno, né? Todos e todas temos o direito de exercer nossa fé, mas exercer nossa fé com dignidade. E aqui não exercer nossa fé pela metade, ou escondido, ou de repente fora do armário, dentro do armário. Não, você pode sair do armário e pode ser tão filho de Deus como qualquer outra pessoa. Então, eu digo que nós temos um projeto na igreja chamado Espaço Seguro, Igreja Segura, que é o quê? Nada mais é garantir que essa pessoa que está se aproximando ou está na igreja se sinta segura de fazer a sua oração, de estar frequentando e de exercer sua dignidade como filha de Deus. O Espaço Seguro é um projeto bem interessante, isso é nacional, em âmbito internacional da igreja, que garante também a participação das minorias pelo mundo afora. Tanto é que, por exemplo, hoje, como eu falei logo no início desse podcast, nós temos uma diversidade muito grande de pessoas. Se você teve a oportunidade de perceber um pouquinho os rostos, os jeitos, os trejeitos de cada um e cada uma. E aí, no caso da história do Rony e do Renan, foi muito engraçado, porque o Rony nos procurou pelo Facebook. Eu não conhecia o Rony, que foi... Ele, inclusive, é nosso ministro pastoral hoje, estava até celebrando comigo, presidindo a celebração no domingo passado. Né? E aí, o Rony mandou uma mensagem, olha, vocês aceitam pessoas gays? Não, você se sente filho de Deus? Também eu me sinto, mas então eles são mais importantes. Aí depois eu fui descobrir o que acontecia. O Renan, que é o esposo dele, né? Sim. Ele não se encaixava nas comunidades que eles iam. Porque, queria fazer primeiro Eucaristia, queria ser batizado, só que é uma burocracia grande e não podia se expor com um casal. Porque isso acontece muito nas igrejas, tanto católica quanto evangélica, que o casal, assim, tem que fazer toda uma imagem de amigo, amiga, né? Sim, irmã, prima, sei lá, tu inventa uma parentela maluca para poder fazer, e você não sabe o quanto que isso é torturante, o quanto que esse povo gasta de energia para manter isso. Verdade. Entendeu? Então, isso foi um testemunho que eu achei muito bonito por parte dos dois. Olha, a gente está cansado de ter que ir para um espaço e as pessoas nos julgarem e ficarem comentando e ficarem fazendo piadinha. A gente quer ir para um espaço que a gente seja respeitado como filho de Deus. E aí eu estou dando esse testemunho porque eles já estão há mais de 5 anos. Eles são um dos primeiros irmãos da nossa comunidade, né? E que tá aí depois eles se desafiaram de fazer o casamento, aí a bispa veio, eu fiz o nosso primeiro casamento igualitário no Amazonas, que foram os dois, maravilha, né? Ainda precisamos de ter o primeiro casal de meninas, né? Olha aí. Então, vai ter muito mais. Tá? Mas assim, brincadeiras à parte, e eles se desafiaram de dar esse passo. Tanto é que no norte do Brasil, acho que eles foram os primeiros a casarem, nortistas, né? Nortistas aqui no Brasil.
Mas a gente não teve mais, assim, outros casamentos, porque até então... Né, é divulgação. Também. Nós também temos outra situação, né? A igreja é uma igreja pequena, uma igreja que não é mercantilista. A gente não cobra dízimo, só para ter uma ideia, né? A gente cobra, no máximo, contribuição fraterna, que é o quê? Olha, nós temos isso aqui, se você puder contribuir, seja bem-vindo. Já aponta as demandas e as pessoas já sabem se querem doar ou não, né? Mas o mais importante é que a igreja seja um sinal de Deus no coração das pessoas e as pessoas se sintam acolhidas nesse coração, sabe? Com certeza. Isso é o mais importante. Assim, houve resistência interna no início? Assim, como liderança, e os membros da igreja, como eles lideram com essa transição? No nosso caso, aqui no Amazonas, a comunidade já começou com pessoas LGBTQIA+. Não, eu digo assim, né? Porque nós temos idosos, né? Na comunidade. Não, porque assim... Como é que eles lideram, assim, com você? Eles meio que... eles participam, eles já entendem que... Entende, né? Entendeu? Assim, olha... Tem pessoas de tudo quanto é jeito nessa comunidade. Então, todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Então, na verdade, é uma coisa que é muito bem esclarecida quanto a isso, né? Por exemplo, os idosos, quando... mas os idosos questionam. Olha, pode até questionar, mas eles têm consciência de que a comunidade é para todos e todas, né? Sim. Então, esse é um detalhe que a gente sempre deixa muito bem explícito, né? O segundo detalhe que eu acho que é importante nós entendermos é que o desafio da igreja é ser uma igreja servidora. Tá, mano? Porque mais do que as bandeiras, a gente servia as pessoas sem ver a quem. Sabe? Sim, fazer o bem sem ver a quem. Exatamente. A vovó falava sempre isso. Tem uma avó que morreu com 91 anos, ela falava sempre, olha, a gente deve servir a todos sem ver distinção nenhuma entre as pessoas. Né? Deus não faz acepção de pessoas no seu amor. Então, por exemplo, eu quero deixar explícito isso, porque apesar da comunidade ser uma comunidade pequena, mas é uma comunidade que sempre se dedicou ao serviço aos mais pequenos. Por exemplo, a minoria, né? As minorias. Por exemplo, nós temos um trabalho muito interessante de empoderamento feminino com mulheres indígenas. Né? Inclusive de formação política com elas. Que maravilha. Sim, né? Eu acho que nós fomos um dos primeiros a implementar um programa de formação política para... Isso já tem o quê? Mais de 5 anos. Para mães e mulheres indígenas aqui em Manaus. Inclusive, além disso, eu posso falar como testemunho muito bonito, nós fomos a primeira comunidade a implementar um pré-vestibular para jovens indígenas. Que aí funcionou acho por 3 anos em convênio com a UFAM, inclusive com a professora Amélia Regina, que é lá do Departamento de Geografia, e que foi com estudantes da universidade, juntamente com voluntários, professores, e que a gente sempre dava aula para jovens indígenas lá no Tarumã. Detalhe, desse pré-vestibular, nós conseguimos aprovar vários jovens na USP, na Unicamp, na Federal de São Carlos, na UEA, na UFAM. Então, nós conseguimos dar um passo. E detalhe, nós não tínhamos tantos recursos. O recurso foi tudo providência divina. Tipo assim, olha, fulano, tem um cafezinho, consegue um café para a próxima aula, uma bolacha motor, entendeu? A princesinha. A princesinha, né? Agora a princesinha que tá na moda. Só ainda na época do Buraquara aí, né? Mas, era aquela estrela, né? Agora isso. E aí... além disso, nós como comunidade demos alguns passos sociais bem interessantes. Por exemplo, aqui em Manaus, nos últimos 2 anos, nós implementamos um programa de resiliência, de poupança com educação, com mais de 700 famílias. Que maravilha. E aí, um detalhe, nós conseguimos essa poupança com educação para 700 famílias, atendendo Manaus, Itacoatiara, aqui é a região do Rio Cueiras e São Gabriel da Cachoeira. E essas famílias foram atendidas com programas de educação financeira, com pequenos cursos e oficinas na área de sabão, de higiene pessoal, né? E recebi uma bolsa de mais de R$200, maior do que o cartão do auxílio estadual, que hoje em dia o pessoal ventila. Isso foi tudo com doação da igreja. Na época, foi a igreja norte-americana que pediu para aplicar aqui, nós aplicamos.
E aí fizemos esse pequeno milagre. Fora outras situações, por exemplo, na época da pandemia, eu não sei você, mas... É uma atuação muito grande, né? Foi... Que precisa ser mais divulgada para que as pessoas possam adentrar, vir à igreja. Por exemplo, na época da pandemia, nós assim, doamos mais de... Junto com outros irmãos, até outras igrejas, conseguimos fazer com que muitas máscaras chegassem em vários municípios aqui da Caia do Rio Negro. Acho que para mais de 10 mil máscaras que a gente conseguiu doação, né? E isso eu estou comentando com vocês, sendo uma igreja pequena, uma igreja humilde e pobre. Eu sempre falo que Deus é muito providente na vida da gente, né? Então, assim, por exemplo... Eu digo assim, que para pedir para mim eu não peço nunca para mim, mas para os outros eu sempre estou pedindo. Então, volta e meia, nós temos assim presenciado pequenos milagres. E agora nós temos um programa que eu acho que você já deve ter visto nas redes sociais, que a gente está trabalhando com famílias, tanto venezuelanas quanto mães solteiras, mães indígenas, para levar em espaços verdes aqui da cidade, no IMPA, no Musa. Por que isso? Porque é uma oportunidade delas conversarem sobre a sua vida, partilhar a sua vida, orarem juntas e juntos, e ao mesmo tempo ter contato com essa questão ambiental, com essa questão ecológica. Deus ele se encontra também nesse encontro com o verde, com a floresta, com a criação, né? Então, nós fizemos uma bonita experiência agora no mês de maio, tanto no IMPA quanto em outros espaços aqui da cidade, que foi bem interessante, muito rico. E aí, são atuações que a igreja se coloca à disposição. Por isso que eu falo assim, uma igreja que não serve, que não se coloca à disposição das pessoas, não tem muito sentido de existir. Porque, imagina, Tâmara, você que está nos acompanhando. Manaus é uma cidade cheia de igrejas. Eu não estou discriminando mais os irmãos de outras igrejas, tá? Nós, anglicanos, temos uma coisa bem interessante, que até nisso eu acho que os anglicanos são meio polêmicos, né? E eu estou falando como anglicano também. Nós entendemos que todas as igrejas são parte do corpo de Cristo. Todas. Por outro lado, nós temos nosso jeitão de agir no mundo. Entendeu? E aqui eu estou observando isso porque no sentido de que imagina que de repente uma igreja deixasse de existir aí na tua vizinhança. Talvez a vizinhança nem sentisse falta, porque isso não faz diferença nenhuma na vida das pessoas. Nós queremos, de alguma maneira, mesmo sendo uma igreja recente, fazer a diferença na vida de outras pessoas também, né? E também, por outro lado, ser uma igreja que dialoga com a sociedade, que não tem medo de dialogar sobre política, sobre saúde, sobre educação, sobre gênero. Uma igreja que, por exemplo, fizesse o mandato de Jesus, né? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É uma igreja que se questiona constantemente isso também. Verdade. Bom, vamos continuando aqui as perguntas, que são muitas, né? Que as pessoas querem perguntar muito, querem saber. Hoje, como a comunidade LGBTQIAP+, né? Ela se sente dentro da igreja, no caso, que tipo de ministério e funções que elas exercem? Você já falou que Rony exerce, né, um ministério, né? Então, isso é importante. Eu estive lá, né, maninhos e maninhas, e senti uma paz, uma tranquilidade muito grande. Foi muito respectivo para a gente, foi bastante recepcionados, bem-vindo pelo reverendo Yuri, para os demais membros. São uma paz que todas as pessoas sentem quando estão na presença de Deus. Então, você, maninho, vem fazer parte da igreja da Clicana. Vem fazer a tua missão. Se você sente que você precisa muito além, assim como o Rony, o Renan, que sentiram essa necessidade de procurar a comunidade, que realmente sentisse, que chamasse a eles, que hoje eles estão lá, felizes, claro, o casamento deles. Vem fazer parte também, entendeu? E assim, reverendo, as pessoas querem saber, nós queremos saber, se existem processos específicos, ações voltadas ao acolhimento, à escuta dessa comunidade, entendeu? Vocês têm, no caso? Tem. Nós temos um processo bem interessante. Em primeiro lugar, todas as pessoas são bem-vindas em nossas celebrações. Certo. Assim como a Tâmara e qualquer pessoa que vier até nossas celebrações é bem-vinda. Né? Tanto é que
No dia que a Tamara foi lá, tava tendo o aniversário do Pentecoste, meu aniversário, e aí, tipo assim, todo mundo entra no bolo e é muito bem-vindo. Outra coisa que acontece é que, por exemplo, a pessoa, eu quero ser anglicano. Aí ela começa a participar das celebrações, pode participar também dos apostolados que a gente sempre faz, que é sempre aos sábados nós temos assim visitas às famílias, algumas obras sociais que a gente faz aí na periferia. A pessoa pode se colocar à disposição de fazer essa caminhada. Fora isso, nós temos também o nosso processo preparatório de estudo bíblico, que é o quê? São encontros híbridos, que pode ser online, pode ser pessoal, que aí junta pessoas que queiram fazer um processo e vai fazer um momento de estudo, de reflexão, de conversa. Isso também é uma possibilidade concreta que nós oferecemos, né? Além disso, eu como reverendo, e também tem o ministro pastoral que é o Rony, nós temos também às vezes o momento de acolhimento e de escuta. Porque pode acontecer que a pessoa esteja querendo conversar e quer desabafar. Verdade. Já tivemos situações na nossa comunidade nesse sentido, né? Então você também pode contar com esse serviço de escuta também, de acolhimento, que é parte dessa política da igreja segura, do espaço seguro, de que a pessoa, por exemplo, nós temos plena consciência, Tamara, que infelizmente esse público é um dos públicos que mais sofrem violência religiosa. Se não o que mais sofre. Eu tenho a consciência que é um dos que, se não o que mais sofre violência religiosa, e vem de situações bem complicadas. Vem de situações de extremo racismo religioso, de violência religiosa, né? E isso, imagina, de repente, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu estava outro dia conversando, nós atendemos em forma de capelania um coletivo de transexuais ali na Via Norte, ali no Zona Norte, né? Zona Norte. E aí fizemos uma celebração da Páscoa com as meninas lá, a Valerie, tem uma turminha muito boa ali. E muitas delas vieram de denominações neopentecostais. E que elas cresceram a vida inteira, desde pequenininho, escola bíblica, e dizendo que vai para o inferno, que vai para o inferno, que vai para o inferno, que o diabo vai carregar, não sei o quê. E muitas, quando foram celebrar a Eucaristia, que eu coloquei, que a gente celebrou junto, e depois fomos tomar café da manhã, choravam porque, olha, eu queria ter pelo menos a oportunidade de ganhar um abraço que eu nunca ganhei ao longo de tantos anos que eu frequentava a minha igreja X. Por isso que eu falo que, na verdade, esse serviço de acolhimento à população LGBTQIA+, é também uma forma de devolver a sua dignidade humana, mas também restaurar a sua dignidade espiritual. No sentido de que a pessoa ela tem protagonismo, que essa pessoa é amada por Deus e que ela não foi abandonada por Deus, muito pelo contrário. Deus a ama do jeito que ela é. Com certeza. Deus nos ama do jeitinho que a gente é. Então, a maneira de amarmos desse mundo reflete também a maneira que Deus nos ama nessa vida. Então, por exemplo, quando eu amo uma pessoa e essa pessoa se deixa ser amada, os dois estão fazendo uma experiência divina também. Eu gosto de brincar não, eu gosto de pensar uma cena muito importante, que é que a gente entra nessa vida com as mãos vazias. Isso é claro, né? E saímos dessa vida com as mãos vazias também. Por outro lado, essas mãos vazias que você aparentemente está saindo dessa vida, já tocaram e já fizeram muitas experiências de amar e ser amado. De tocar corações e de se deixar ser tocado. Essa é a experiência de Deus em nossas vidas. Deus nos convoca, a partir de nossos dons e talentos, a ajudarmos pessoas, a tatearmos a vida das pessoas, a tatuarmos o amor dele na vida de outras pessoas e nos deixarmos também ser tocados por essas vidas. Né? Então, por exemplo, quando eu falo o que a população hoje
pode esperar de nós como pequeno povo de Deus? Pode esperar, com certeza, um espaço que se sinta amado, que a pessoa possa... Eu posso orar por você. Mesmo que você esteja longe, assim, olha, Tâmara, eu vou estar orando por você, eu vou estar orando pela sua vida, pela sua missão. Pode esperar, irmãos e irmãs, que mesmo que a gente não se encontre frequentemente, a gente sempre está em ciclo de oração um pelos outros. Até para você ter ideia, entender que você não está sozinho nessa vida. Que Deus ainda nos ama e nos ama plenamente. Com certeza. Isso aí, reverendo, é muita coisa a conversar, a falar, né, pra gente entender, para os maninhos e as maninhas entenderem. Maninhos e maninhas, vem com nós fazer a diferença. Se vocês não seguem o portal, bora seguir, @portal Furacão de Notícias, fazendo a diferença pelo Amazonas, o Norte e muito mais. Hoje nós estamos aqui com o reverendo Yuri, que está falando muito sobre a comunidade, sobre as questões da diversidade, dos povos originários, pelas mulheres, pelos idosos e por todos todos sejam bem-vindos. Assim como Deus falou para todos, todos somos iguais perante a Ele. Então, venha fazer parte da Igreja Anglicana, que está aí, passa já o linkzinho aqui, tá? Para vocês, da igreja, o perfil, vocês podem entrar em contato, manda o direct, participar. Você que sonha em fazer seu casamento LGBTQIA+, que quer casar, quer selar o seu matrimônio com a sua esposa, com o seu companheiro, né? Com a sua cúmplice de vida, com o seu cúmplice de vida, a hora chegou. E a hora é essa. Então, vem com nós, que nós estamos te esperando. Deixa eu dar um detalhezinho que é interessante. Pode. O outro dia me perguntaram, reverendo, eu tenho vontade de ser batizado. Tem problema em relação a ser batizado? Eu tenho, de repente, uma segunda união? Porque às vezes tem situação que não deu certo. A pessoa está num outro relacionamento. Tem gente que até nos questiona. Mas eu não deu certo o meu primeiro relacionamento. Sim. Deus vai me castigar. Não. Eu posso, de repente, batizar minha criança, meu filho, minha filha? Pode. Sabe? Você pode, com certeza, porque Deus é amor. E o amor de Deus não limita a sua ação. Verdade. Com quantos anos pode se batizar? Já desde criança. Nasceu, se quiser, pode batizar. Porque nós não temos esse problema em relação à questão de idade, né? O batismo, é claro que quando você batiza enquanto criança, tem o papel do padrinho e da madrinha. Isso. Que é o quê? O padrinho e a madrinha é como se fossem os pais e mães da fé daquela criança. Sim. No sentido, olha, eu vou acompanhar essa criança enquanto ela estiver crescendo, para que ela faça um caminho do bem até a confirmação, que é a crisma. E aí chega na crisma, ela, como pessoa maior, diz, agora eu vou fazer a minha proclamação de fé, que meus padrinhos fizeram e me acompanharam até aqui, meus 14, 15, 16, 17, 18 anos. Entendeu? É bem interessante. Então, o batismo de criança, ele tem que acontecer, ele pode acontecer, mas mediante essa figura dos padrinhos e madrinhas, que vão acompanhar a criança até ela crescer e ela também dá o passo dela definitivo, dando o sim dela a partir da confirmação, que é o sacramento da crisma. Essa é uma situação. A outra situação também, que às vezes as pessoas perguntam, é que eu posso participar da ceia da Eucaristia, porque tem gente que pensa que tem igrejas que limitam a pessoa a participar. Na igreja anglicana, se você é batizado, você pode automaticamente tomar da ceia, participar da ceia da Eucaristia. Está cumprindo os mandamentos. Exatamente. Né? Mas o mais importante é que a pessoa seja batizado. Sim. E também tem a fé, porque a fé é que move montanhas, a fé que dignidade, dignidade, né? Então tem tudo isso. Então, esse é um outro detalhe que eu gostaria de colocar. Então, nós chamamos isso de hospitalidade eucarística, que, por exemplo, mas eu participo de outra igreja, eu vou lá participar lá com vocês. Nós temos esse dispositivo de hospitalidade eucarística, que nós entendemos que a ceia é para todos e todas. Todos são convidados a participar da ceia da Eucaristia.
que é uma maneira de dizer assim, olha, você é bem-vindo e bem-vinda nesse grande corpo de Cristo. Né? Eu gosto, sabe, Tâmara, eu não sei você, mas eu adoro viajar aqui nesse beiradão assim, do Rio Negro, aqui em Solimões. É uma delícia, é uma terapia para mim. Sim, mas uma coisa que... A gente fica mais próximo à natureza, às pessoas, né? É umas pessoas acolhedoras, humildes. Eu não sei você, mas às vezes a gente chega na casa das pessoas, as pessoas já não recebem com um sorriso desse tamanho, aí já senta assim, pode não ter nada, mas tem um cafezinho, tem a farinha, tem a bolacha motor lá, a princesinha, por aqui, a estrela, né? Aí as pessoas sempre recebem a gente com o coração aberto. Eu digo que a igreja é mais ou menos dessa maneira, assim. Você, olha, pode não ter muita coisa, mas o que a gente tem vai ser muito bem-vindo e bem-vinda nessa ceia do Senhor. E é interessante que quando nós convidamos as pessoas para cear com a gente, para a Eucaristia, nós queremos que Jesus possa fortalecer a vida dela, alimentar espiritualmente ela, para que ela possa continuar sua militância, possa continuar seu ativismo, abençoada por Deus, possa ter força espiritual para lutar, porque não é fácil lutar, às vezes, pelas pautas, lutar nessa vida por trabalho, por educação, por saúde. Então, nós temos uma coisa muito bonita, que ao celebrarmos a Eucaristia, nós pedimos a Deus a força espiritual para lutar por um mundo melhor, por um mundo onde não haja desigualdades. Mesmo que você saia da celebração e veja tanta coisa complicada, mas nós pedimos a Deus as forças para poder não esmorecer, para poder não ficar parado, para a gente poder lutar por um mundo melhor. Verdade. O senhor acredita que a gente estamos vivendo em uma mudança no cenário religioso brasileiro em relação à diversidade? Porque, assim, a igreja anglicana, ela como o senhor já falou, sobre os povos originários, mulheres, idosos, é a diversidade, né? E também a parte LGBTQIA+, PNA+, que faz muito mais. Então, isso, para você, que você como reverendo, né? O que você me diz? Tá. Nós tivemos há pouco tempo o resultado do censo do IBGE, né? Que relatou uma coisa bem interessante. Sim. Relatou assim um decrescimento do número de católicos, um crescimento um pouco modesto de evangélicos. Mas tem uma coisa que os analistas, e agora eu vou falar como cientista da religião, né? Os analistas falaram que o nosso cenário brasileiro cada vez mais é diverso. Você vê um número muito maior de pessoas desigrejadas. Tem uma parte do censo que fala pessoas sem religião, que pode ser ateu, pode ser agnóstico, ou pode ser pessoa desigrejada. Verdade. E interessante que nesse dado houve um aumento bem grande de pessoas, os analistas falam de desigrejados, pessoas que, na verdade, não se identificam com discursos de intolerância, com discursos de exclusão. Eu acrescentaria pessoas que não se identificam com o discurso da religião sendo instrumentalizada para coisas ruins, para sustentar certos messias, para sustentar certas pautas que não são pautas de vida, são pautas de morte. Então, esse censo nos prova que o povo brasileiro ele é um povo diversificado. Aumentou o número de pessoas de matriz africana, e isso eu acho muito positivo, porque por muito tempo o povo de terreiro foi um povo muito vilipendiado, muito pouco visibilizado. E aí, nós como igreja entendemos que isso é positivo. Entendeu? Porque cada um de nós temos uma missão nessa vida. Por exemplo, nós contribuímos do nosso jeito, mas nós temos um bom diálogo, por exemplo, com pessoas de matriz africana, pessoas de religiões indígenas, com irmãos de outras igrejas como católica, como também igrejas evangélicas. Temos um bom diálogo com isso. E entendemos, a nossa igreja entende que nós somos parte do corpo de Cristo. Nós não somos os primeiros nem os últimos, somos parte. Entendeu?
E como parte dessa família, nós entendemos que a diversidade é algo extremamente positivo quando ela proporciona o diálogo. Entendeu? Então, por exemplo, você pode, no campo das ideias, discordar comigo em muitas coisas. De repente, tu pode gostar da cor amarela, eu gosto da cor azul. Não sei, a gente pode ter essas discordâncias ideológicas. Mas não podemos discordar daquilo que define o ser humano como ser humano, da sua dignidade, daquilo que o faz mais ser humano, mais pessoa humana, que o faz uma pessoa melhor nessa vida, entendeu? Eu não posso jamais, como igreja, vilipendiar uma pessoa por causa de uma opção que é diferente da minha. Eu posso não concordar com isso, mas isso não me dá o direito de ser cruel com a pessoa. E que a gente viu agora, por exemplo, há pouco tempo, a questão do cenário da polarização política. Uhum. Eu não sei você, mas na minha família, a gente tinha um grupo de WhatsApp que teve tio e tia que não se fala há 2, 3 anos. Cada política, né? Por causa de questão de polarização política. E junto com a polarização política, nós vimos uma situação muito delicada, muito grave, de igrejas sendo instrumentalizadas, sendo usadas como bucha de canhão para candidatos X, Y ou Z. Porque, assim, realmente isso é um fato muito importante de se ressaltar. Que hoje a política está se envolvendo muito em questão religiosa, né? Porque, exato, assim, por exemplo, as igrejas podem dialogar sobre política. Sim. Sabe, aquilo eu falei, olha, nós como comunidade, nós podemos sentar, olha, se fulano tem uma boa proposta política e vai com a nossa bandeira, com aquilo que converge para algo que acrescenta a nossa missão, beleza, tranquilo. Mas eu não posso substituir Jesus por uma figura humana. Sim, com certeza. Tu tá entendendo? Sim. Essa é uma situação. A outra situação quando falamos em diversidade religiosa, Tâmara, nós temos que entender que nós estamos num estado que, infelizmente, discrimina os nossos irmãos de povos de terreiro aqui em Manaus. Só explicando, você falou sobre políticas, né? E políticos, né? Hoje aqui no Amazonas e no Brasil também, nós temos um político, um líder, né, no Senado. Sim. Por exemplo, o senador Eduardo Braga é um dos que, pelo Amazonas, eu acho que é um dos únicos assim que luta pela diversidade e inclusão, tanto dos povos originários, dos idosos, das mulheres e também da causa LGBTQIA+. É o único que está à frente, sempre esteve e ele sempre lutou em plenário, nas sessões lá, pela diversidade, pela inclusão. Sempre esteve de mão dadas, né, com eles. E isso é importante, né, Tamara? É importante porque, muito importante por mesmo. exemplo, nós temos, por isso que eu estou falando assim, a igreja, ela precisa, as igrejas precisam dialogar de maneira muito justa. Por exemplo, pessoas que, por exemplo, olha... E realmente que façam, né? Que façam, né? Só prometer e não cumprir. Exatamente, né? Nós temos, por exemplo, eu digo assim em relação ao que eu conheço do nosso querido Eduardo Braga, né? Todo o legado que ele teve como governador, que não é pouco, nós temos que entender que, por exemplo, no interior do estado... O tanto que ele deu de dignidade na construção de escolas, na questão, por exemplo, do nosso projeto arquitetônico, hospitais. Por exemplo, o Prosamin é fruto de muita coisa que ele, com certeza, se colocou à disposição, né? Então, todas essas pautas em relação ao Amazonas, olha, nós concordamos, desde que essas pautas sejam sempre visibilizadas e sejam dialogadas. Verdade. Então, nesse sentido que a gente coloca que pensar em diversidade ao mesmo tempo, rimar com diálogo. Sim, com certeza. Porque aí, ou senão, vira vira uma disputa de fla-flu, de paixões, né? E isso não é legal, isso. Justamente. Muito pelo contrário. Em vez de agregar, tira. Em vez de somar, subtrai, né? Então, pensar hoje em diversidade, pelo menos para nós anglicanos, é algo extremamente natural. Por outro lado... Por termos esse tipo de pensamento, fomos olhados assim de uma maneira meio jocosa. Porque aí
os católicos olham pra gente, olha, esses são evangélicos. Às vezes os evangélicos olham pra gente, eles são católicos. Mas a gente é o nosso sujeitão, sabe? É meio que aquele patinho que é diferentão das outras igrejas. Sim. No sentido de dizer, olha, gente, não é que eu sou flá e nem que eu sou flu. Nem garantido, nem caprichoso. Eu sou de Jesus, mas Jesus ele dialogou com todos. Com todas as pessoas. E aí, eu acho que essa é o bonito do Evangelho, o bonito de Deus. É nos dar a capacidade de estarmos abertos ao diálogo, de dialogarmos com as diferentes bandeiras. É diversificando em todos os lugares, com todas as pessoas. Né? Por exemplo, tudo, né? Exatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu não conhecia muito bem a questão dos... Tem uma associação aqui em Manaus chamada ASOVEAN. A ASOVEAN é a Associação dos Venezuelanos do Estado do Amazonas. Entrou agora. Ela é recente. Ela é recentíssima. E aí, eu quero dar um abraço aí para Dona Solange, o Roberto, que estão da ASOVEAN. Nós, desde o início, tivemos uma boa identificação uns com os outros. Detalhe. Os venezuelanos não têm plena cidadania no Brasil, eles são imigrantes ainda. O Brasil ainda está dando os primeiros passos na inclusão da pauta da imigração. Essa é a verdade. Tanto é que, por exemplo, nós temos dificuldades gritantes em relação à inclusão de crianças venezuelanas na rede pública de educação. Que às vezes vem de lá, o documento não vale, tem que validar o documento X. É muito complicado, né? Eu falo isso porque foi uma coisa que eu tive que me colocar à disposição para dialogar. E ajudar também. Né? E aí, para a gente entender tudo isso, toda essa pauta da imigração, que é muito grave, e eu arrisco falar que hoje em Manaus nós temos uma quantidade considerável de imigrantes aqui em Manaus, de outros países. Principalmente da Venezuela. Nós, como cidade, nós, como Estado, ainda não chegamos ao nível legal de acolher esse povo. Falta muita políticas públicas, né? Vou dar um exemplo. Essa é uma gestão Eduardo Braga que faz falta. Nessas horas... Eu percebi que você atende, né? Sabe direitinho, eu tô comentando isso contigo porque, governo por exemplo... Dudu, né? Isso aí já sei... Você é amazonense, reverendo? Não, eu não sou amazonense, mas eu sou um amazonense de coração. De coração, né? A minha história é muito interessante. Meu pai... Quando você falou do Eduardo Braga, do governo do Prosamin, né? Foram mais de 35 mil famílias beneficiadas pelo... Eu falo isso porque eu testemunhei uma coisa bem interessante na época, que eu achei muito bonito. Foi quando eu vi as pessoas saindo do hip rap e indo para o Prosamin. Lindo, e ganhando a sua primeira casa. Né? Ganhar uma casa para uma pessoa que ficou 20, 30 anos na beira de um hip rap... É um sonho... É uma realização existencial. Demais. Né? O que eu acho que agora a gente tem que avançar é que, junto com as políticas públicas, as pessoas melhor se organizem enquanto sociedade organizada. Você sabe que o programa Minha Casa Minha Vida voltou, né? Sim, graças às articulações do senador Eduardo Braga, né? Hoje, ele, como senador, é um senador que mais entrega emendas em todo o Amazonas, nos municípios de infraestrutura, educação, saúde. É com ele, entendeu? E ele está cada vez mais voltando, por exemplo, agora, recentemente foi entregue 400 casas em Presidente Figueiredo. Aí o ministro veio, o Jardim, veio para cá, né? E juntamente com o senador, né? O senador Omar Aziz também, e foram lá entregar essas casas. E é uma coisa que é importante também colocar, que ele sempre deu esse apoio às mulheres. Né? Sim. Ele sempre beneficiou as mulheres, a diversidade, as pessoas PCDs, né? Aos cadeirantes, aos autistas, as pessoas com deficiência, a pessoa com deficiência, né? Então, ele sempre teve esse coração acolhedor, né? Falar do Eduardo Braga é algo assim que nos emociona, que nos deixa sentir falta daquele Amazonas com orgulho, a nossa Manaus, meu ciúme. Nossa, é gratificante demais. Assim, entender que uma pessoa como você, que é espiritual, vê esse lado, né, humano, né, de ver
que realmente tem um político que ainda luta pela diversidade, né? Pela inclusão das pessoas. E esse é o Eduardo Braga, é o nosso Dudu considerado, que continua fazendo muito mais, que sempre esteve aí, fez uma secretaria que é assim, para os povos originários. Pelas mulheres, nós temos hoje projetos que já estão sendo efetuados, já estão sendo realizados para as mulheres. Também tem a Mãe Solo, que é um projeto dele, e vários outros, entendeu? Que beneficia não só as mulheres, mas a sociedade ao todo, né? Então, a ele, e mais, só uma observação, em relação às igrejas, o senador, através de emendas, está conseguindo reformar várias igrejas católicas, por exemplo, da Matriz, outros demais. Eles têm uma parceria muito grande com os arcebispos, com os bispos das igrejas católicas, né, do Amazonas. E vai fazendo a diferença, muito mais até porque ele é católico, né? Uhum. É uma pessoa que é muito firme, perdeu recentemente o pai, seu Carlos Braga, que Deus o tenha. Falando no Carlos Braga, eu acho que foi uma curiosidade, né? Sim. Ele foi enterrado lá no cemitério São João Batista, isso, né? Aquela capela lá, é bom a gente fazer uma adenda, porque a gente vai pegando os ganchos, né? Sim. Para quem não sabe, eu vou aproveitar para divulgar, nós atendemos aquela capela do cemitério São João Batista. Uma vez no mês, todo domingo tem celebração às 8 horas da manhã lá. Quem quiser, inclusive, participar é bem-vindo também, tá? Mas aí, o primeiro domingo, nós fizemos o primeiro serviço de capelania ecumênica do norte do Brasil, tá lá, no cemitério São João Batista. Nós dividimos com outras igrejas, cada domingo tem uma igreja diferente, mas a igreja anglicana tem uma... O primeiro domingo ela assume. Olha, inclusive, quando agora teve... Já convida o pessoal. Já convida. Então, teve agora a questão do falecimento do pai do senador Eduardo Braga. Nossas condolências para toda a família. Nós fizemos colocamos em memória uma das celebrações que ele foi... Fizeram muitas homenagens. Sim, eu olhei assim, foi uma quadra inteira, praticamente de coroas, de coroas, tudo. né? Nossa. Então, eu achei muito bonito. E aí a gente até, inclusive, colocou como memória pelo pai dele, agora esses dias, quando ele foi enterrado, né? E aí aproveitar também para colocar aqui, se você você perdeu um ente querido, uma pessoa querida, e quer conversar com alguém, todo domingo, às 8 horas da manhã, tem celebração e tem uma pessoa que pode escutar você que está em situação de luto. É o primeiro serviço de acolhida e cuidado a enlutados no norte do Brasil está acontecendo lá. Já temos mais de um ano lá na capela do São João Batista. Que maravilha, então, gente. É outro detalhe que eu queria colocar. Quem está promovendo esse serviço é a Rede Amazonizar, que é a rede pelo qual eu sou também parte da coordenação. Sim. E aí, você que de repente perdeu um ente querido, eu quero conversar, quero... de repente fazer uma celebração em homenagem a esse ente querido, é bem-vindo, é gratuito e vai ser muito bem acolhido e acolhida. Olha, é uma coisa que eu queria colocar, registrar, porque pouca gente sabe disso. Às vezes morre alguém, aí a pessoa fica angustiada, fica com medo, fica com vergonha de falar da dor dela, do luto dela. E tu sabe, Tâmara, esse tema sobre luto é uma coisa que mereceria até uma conversa no futuro. Com certeza. Não, sabe? A gente tem muita coisa para conversar. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Exato. A dor do parto é uma dor partida. É triste, mas a gente vamos ter um outro episódio, entendeu? Pra gente falar sobre a parte 2 e 3 e 3. Vamos conversando e muito mais. Isso. Porque você não fica por aqui, não. Você vai estar sempre aqui conosco, entendeu? Tá bom. Agora, só para encerrar, quais são os seus sonhos e esperança para o futuro da igreja, da comunidade LGBTQIA+, e da inclusão, um contexto pela fé? Eu gostaria de pegar uma figura, uma fala da minha bispa, a bispa Marina de Passuto, uma pessoa maravilhosa que um dia eu quero que você conheça pessoalmente, viu, Tamara? Conhecer e trazer ela aqui também. E ela sempre fala uma coisa bonita quando ela vem nos visitar, que ela diz, olha, toda vez que eu venho aqui no Amazonas, eu me sinto assim muito mais revigorada, muito mais energizada por essa terra, por esse jeito, por essas águas, por esse lugar. Ela sempre fala isso, né? Nós temos um paraíso. Né? Sim. Eu digo assim, meu sonho enquanto reverendo é que todas as pessoas se sintam acolhidas
e entendam que a igreja é um espaço de acolhimento e um espaço onde elas possam se sentir seguras. Um outro sonho também é que a gente possa também expandir nossos trabalhos sociais, não só em Manaus, como no interior, que nós já temos alguns pequenos trabalhos ali em Itacoatiara, aqui em Manaus, em São Gabriel da Cachoeira. Nós apoiamos até coletivo de mulheres indígenas lá em São Gabriel, São Gabriel inclusive. Acho que é a cidade mais indígena do Brasil. E, inclusive, temos também um trabalho muito interessante com alguns coletivos de mulheres indígenas aqui no Tarumã, que é bem interessante. Um dia você Parque das Tribos, né? Parque das Tribos e também no Rio Tarumã. Dentro do Rio Tarumã também. Pode ter certeza que nós vamos estar juntos aí. Você vai poder contar com a diversidade, com a mas assim, Tâmara, do fundo do coração, eu como reverendo, como desejo, como sonho, eu quero que de fato as pessoas se sintam amadas por Deus. E que a gente possa fazer desse mundo um mundo melhor, um outro mundo possível, um outro mundo onde que a gente tenha menos intolerância, menos desamor, mais acolhida, mas que a gente possa fazer uma sociedade em que as pessoas possam se sentir mais acolhidas e possam não estar no mundo injusto, porque muitas das vezes a gente tem uma situação de muita injustiça que nós cristãos ficamos calados. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa também aproveitar a nossa visibilidade, as nossas igrejas, e refletir a voz e a vez das pessoas mais caladas, mais invisibilizadas dessa sociedade. Eu gosto muito não sei se já ouviu falar do padre Júlio Lancelotti, que é um padre que trabalha com moradores de rua lá em São Paulo. E ele fala o seguinte, ele fala sempre que ele está do lado dos vencidos. Olha que maravilha. Os vencidos que são os LGBTQIA+, os pobres, as mulheres. E é do lado dos vencidos que Jesus também ficou quando ele se deixou ser crucificado na cruz. Verdade. E é desse lado que eu gostaria de estar até o fim da vida. Mesmo que as pessoas possam me julgar, você é besta, é isso. Não, mas se Jesus estivesse aqui batendo papo conosco nessa vida, ele estaria do lado dos LGBTQIA+, das mulheres, dos indígenas, dos pobres, dos idosos. É desse lado que eu gostaria de estar sempre e eu quero, de certa forma, fazer da minha vida o cumprimento do sonho de Jesus na vida de outras pessoas também. Que maravilha. Reverendo Yuri, muito obrigada por essa conversa tão profunda e também necessária, porque que a sua caminhada ela siga sendo luz sempre para tantas pessoas e que você que nos acompanha aí continue conosco para mais diálogos como esse de fé, entendeu? De inclusão e transformação também para fazer a diferença para um mundo melhor a todos. Então, vem com nós fazer a diferença. Muito obrigada novamente e se sinta convidado para outros episódios. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E não esqueçam de seguir, viu? A Igreja Anglicana. Entendeu? E vamos lá. Um abraço.